Fala galera, após a apresentação oficial de Ney Franco como novo técnico do Cruzeiro, o presidente Sérgio Santos Rodrigues concedeu uma entrevista coletiva no canal oficial do Cruzeiro no YouTube. E aí, vocês gostaram ou não do que foi dito pelo presidente? Esse é o assunto do vídeo de hoje, então bora lá! Roda a vinheta. Antes de mais nada, você que está chegando por aí, deixe o seu like no vídeo, hein? Mete o dedo no like, rapaziada, inscrevam-se no canal e também ativem as notificações para vocês sempre serem avisados quando a gente postar vídeo novo. Então, se você está chegando por aí, mete o dedo no like, inscreva-se no canal e ativem as notificações. E o principal, galera, deixem aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre tudo que foi dito pelo presidente nessa coletiva de hoje, beleza? Bora lá. Antes, galera, a gente já pode perceber uma mudança de comportamento na direção do Cruzeiro, né? Certamente, se o Ney Franco tivesse chegado aí um mês e meio, 2 meses atrás, a sua apresentação seria feita através de uma live do presidente, com toda certeza, né? Como foi ali com o Henrique, né? Mostrando, de repente, já o Ney Franco chegando e tal. Mas como a fase agora é uma fase ruim, uma fase complicada, já mudaram aí um pouco o processo. E eu até entendo, né? Pelo que o Cruzeiro está passando nesse momento. E uma outra coisa que eu senti, que eu percebi também durante a coletiva do presidente, é que, sem sorriso, sem brincadeiras, aquela cara mais séria, fechada, preocupação. Então, gente, com certeza, eu acho que o Sérgio tá começando a entender como que é ser um presidente do Cruzeiro, tá? Eu não tô aqui julgando o Sérgio como pessoa, não. Mas eu acho que ele entrou assim um pouco vislumbrado, sabe? Pô, agora eu sou presidente do Cruzeiro e agora tá caindo um pouco mais a ficha dele do que é ser realmente um presidente de um clube do tamanho do Cruzeiro. Mas de qualquer forma, né? Não foi através de uma live, mas o presidente se posicionou aí através de uma coletiva e o Sérgio trouxe vários esclarecimentos, né? Alguns eu concordo e alguns eu discordo e questiono, como a gente vai fazer no vídeo a partir de agora. Para começar, a primeira coisa que o Sérgio falou foi que a chegada do Ney Franco é critério técnico. E eu discordo, viu? Eu não acho que é um critério técnico para poder trazer o Ney Franco, não. Para começar, uma coisa estranha que está acontecendo, e eu queria que de repente tivesse uma explicação em relação a isso, né? Só que isso só pode acontecer numa coletiva do presidente e se o presidente, se ninguém fizer essa pergunta, se o presidente responder as perguntas da Cruzeiro Esportes, né? Porque nas últimas coletivas, ou na última pelo menos, nós enviamos a pergunta e a nossa pergunta não foi respondida e sequer tivemos nenhum respaldo aí da assessoria do clube, né? Tentamos contato e não tivemos nem resposta, tá? Mas aí, por exemplo, uma coisa que eu queria entender em relação à chegada do Ney Franco é por que todos esses negócios aí agora do Cruzeiro, eles estão sendo sempre com o empresário Francis Melo. O Francis Melo é o empresário que está envolvido aí nesse negócio do processo do Fred contra o Cruzeiro, tá? Então o Francis Melo está envolvido nisso, o Francis Melo era o empresário do Enderson Moreira e o Francis Melo é empresário do Ney Franco. Então, eu não sei qual que é essa relação que o Cruzeiro tem com o Francis Melo. E esse é um questionamento, é uma pergunta que eu gostaria de fazer para o presidente do Cruzeiro. Por que esse cara que está lesando o Cruzeiro nesse processo juntamente com o Fred, ele segue sempre participando de todas as negociações agora dos técnicos do Cruzeiro? Eu quero até confirmar depois, porque me parece que até o Rogério Micali, que era treinador do Sub-20 do Cruzeiro, também é agenciado por esse Francis Melo. Então eu queria entender e discordo quando fala que foi um critério técnico. Eu acho que não foi um critério técnico aí em relação à contratação do Ney Franco, né? Porque dentro da realidade financeira que o Cruzeiro pode pagar e de repente pro Ney Franco, tecnicamente você tem outros técnicos do mesmo nível ou até melhor, posso dizer assim, né? De repente aí um Felipe Conceição, dentre outros, né? Se a gente for traduzir do mesmo nível do Ney Franco. Mas enfim, ele falou que é um critério técnico, eu discordo. E aí o presidente também disse, né, que o Rogério Ceni foi procurado, né, e que também ele não procuraria o Rogério Ceni se antes comunicar com o pessoal do Fortaleza, mas está empregado, o Rogério Ceni tem um salário alto, né, e gente, com todo respeito, se eu fosse o Rogério Ceni, eu não voltaria para o Cruzeiro nesse momento, de jeito nenhum que eu voltaria para o Cruzeiro agora. Você para pensar, o Rogério Ceni saiu do Ceará naquele momento, veio para o Cruzeiro, estava uma zona política, uma zona administrativamente, né? Jogador mandando mais do que técnico, aquela tumulto danado, o cara veio, se prejudicou totalmente, né? Quis fazer uma mudança, não pôde, e aí voltou pro Fortaleza. Aí de repente o Cruzeiro pega e chama ele de novo, aí o cara olha pro Cruzeiro,
as mesmas guerras políticas, né, o mesmo problema financeiro, o mesmo time sem comando, né, os mesmos jogadores medalhões acomodados. Então, meu amigo, só se o Rogério Ceni fosse muito doido para poder voltar para o Cruzeiro nesse momento, né? Então, mas fica aí o registro que o Cruzeiro procurou o Rogério Ceni, né, salário também incompatível, né? Além disso, o presidente disse que sondou nomes como Roger Machado, Dorival Júnior, Felipe Conceição, Barroca e tal, mas volta a dizer, né, que o critério técnico adotado pelo presidente, segundo o critério técnico que ele disse que adotou, o Ney Franco era o melhor nome em relação a isso, né? Outra coisa também que foi dita pelo presidente em relação ao Ney Franco, né, que ele passou por grandes clubes do futebol brasileiro, isso é inegável, né? Flamengo, São Paulo, né? Ele é campeão da Copa do Brasil pelo São Paulo, ganhou campeão da Copa do Brasil pelo Flamengo, ganhou uma Sul-Americana pelo São Paulo e já disputou a Série B algumas vezes, né? Então tem experiência também na competição, e isso ninguém pode negar, não tem como você apagar o histórico e a carreira do treinador. Passou sim por grandes clubes, né? Então ele sabe o que é sentir uma pressão de um Cruzeiro, foi técnico do São Paulo, foi técnico do Flamengo, então nisso aí ele tá um passo à frente aí do Anderson Moreira, né? De já ter realmente treinado grandes clubes, né? Então que ele possa realmente estar suportando a pressão. Então basicamente em relação ao Ney Franco é isso, né? Chegou, é o novo técnico do Cruzeiro, o presidente aí já garantiu a chegada do técnico, né? Diz que foi um critério técnico, e eu fico preocupado quando o presidente fala desse critério técnico, né? Porque ele usou esse critério técnico para garantir a permanência do Anderson Moreira, usou esse critério técnico agora para falar da chegada do Ney Franco, usou esse critério técnico para avaliar a permanência do Henrique no elenco do Cruzeiro, né? Então eu estou um pouco preocupado em relação a esse critério técnico. Agora, uma outra coisa que o presidente disse, né, e para mim ficou assim muito mal esclarecido por parte do presidente, em relação aos atletas que estão afastados do elenco do Cruzeiro, né? Porque ele disse que esses atletas não estão afastados, mas também não serão relacionados para os jogos, e que muitos já estão, inclusive, pedindo rescisão e estão livres para poder negociar com outros clubes, e ponto. Foi apenas isso que o presidente falou. Então, assim, ficou muito confuso, muito mal explicado em relação a esse afastamento dos jogadores. Então, presidente, eu quero saber o seguinte: foi decisão sua afastar esses jogadores, ou foi decisão sua em conjunto com o Anderson Moreira, né, os 4 primeiros atletas, o Judivan, o Torrão, Giovanni e João Lucas? E agora esse afastamento do Arthur foi uma decisão única e exclusivamente da direção do Cruzeiro, porque técnico não tinha. Por que o Arthur foi afastado antes do Cruzeiro anunciar o Ney Franco? Ou o Ney Franco já foi comunicado em relação a isso e aprovou a saída do Arthur? Essas informações ficaram muito vagas, né? E essas são informações que, dentro da transparência do Cruzeiro, elas tinham que ser informadas para o torcedor, né? Então, até agora, eu continuo sem entender porque o Judivan saiu, porque o Torrão saiu, porque o Arthur saiu. E Manuel tá aí, e Léo e outros jogadores do Cruzeiro, né? Estão dispensando e rescindindo o contrato dos moleques da base do Cruzeiro e tá deixando aí os camaradas velhos mais uma vez, viu? Léo, Henrique, Ariel Cabral, esse pessoal não traz dinheiro pro Cruzeiro mais não, gente. É os meninos da base que traz. Então ficou muito mal explicado a saída desses atletas do Cruzeiro. Não entendi. E achei que a explicação do presidente também ficou muito vaga, né? E mais uma coisa que eu quero falar é o seguinte: acho que o presidente, eu acho que a direção do futebol do Cruzeiro, ela é uma direção incompetente ou não? A direção do futebol que eu falo, porque hoje você tem 3 profissionais, tem o André Argolo, tem o Ricardo Drubski e tem o David. 3 profissionais que a gente nunca vê falar, que a gente não sabe o que faz, que a gente não sabe qual é o poder de cada um, e até o momento trabalhos extremamente questionáveis à frente do Cruzeiro, né? Então, eu não sei se essas pessoas aí elas são capazes ou se elas estão no mesmo nível do Cruzeiro, porque acho que de repente o presidente está com uma visão, está com um pensamento aqui, e os seus diretores de futebol estão com pensamento assim, aqui, ó, desse jeito, tem uma cabeça muito pequena, tá? Então, assim, a minha avaliação em relação ao que foi tudo que foi dito, né, na coletiva do Sérgio foi o seguinte, né? Eu discordo de que seja um critério técnico para a contratação do Ney Franco. Acho que foi uma coisa assim mais fácil de ser feita, né? Ele tem um bom relacionamento com o Ricardo Drubski, ele é o mesmo agente que era do Anderson Moreira, e eu queria entender isso, né? Por que esse Francis Melo está participando do Cruzeiro, sendo que está envolvido no caso do Fred, né? Entendo que não dá para trazer Rogério Ceni e tal, questão de salarial, e discordo totalmente aí, e não entendi, achei que ficou muito vaga a explicação sobre os jogadores que foram afastados. Beleza, pessoal? Se você chegou até aqui nesse vídeo, eu quero que você deixe o seu like,
deixe o seu comentário aqui embaixo, inscreva-se no canal e ativem as notificações, beleza? Aqui na sua Cruzeiro Esportes, imprensa parcial e branca. Tamo junto.